Atenção para o que está escrito na palavra de Deus, no capítulo 13, versículo 3 de Mateus, Evangelho segundo Mateus. Assim diz: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Amém. A mensagem de hoje é uma mensagem já conhecida de todos nós. Iremos dedicar algum tempo para fazer uma reflexão acerca da parábola do semeador, E a mensagem é subordinada ao título O Chão do Meu Coração. Eu gostaria de contar com a colaboração, a participação dos irmãos, aqueles que aqui trouxeram as suas espadas, a sua Bíblia, possa fazer uso. E os irmãos que também estiverem assistindo a esta mensagem, que também façam uso da palavra do Senhor. Capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Vamos aqui ler alguns versículos. A parábola do semeador destaca-se logo no início do capítulo 13, começando no versículo 1 e indo até o versículo 23. Nós iremos fazer algumas leituras e considerações a partir de agora. O versículo 1 assim diz: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Muito bem, vamos parar por aqui um momento e vamos pintar um pouquinho o cenário envolvido nessa parábola. Muito bem, então Cristo estava ali às margens do Mar da Galileia, ou Mar de Genezaré, que na verdade era um grande lago, E logo se juntou ao pé dele uma multidão. Isso era muito comum, Cristo tinha o seu ministério sempre rodeado de pessoas, de necessitados, de curiosos e também de críticos, E naquele momento, uma grande multidão se aproximou, se avolumou ao seu redor, e Cristo teve que subir a um barco, destacar-se um pouco da praia, para que pudesse alcançar e ser visto por todos, E a sua mensagem pudesse alcançar o seu objetivo. O interessante é que aquela região era uma região muito conhecida pela plantação, Era uma região rural, uma região dedicada à agricultura. E quando Cristo começou as suas palavras, ele começou da seguinte maneira: Eis que o semeador saiu a semear. É interessante que a inspiração nos traz o seguinte relato: junto ao lago, ou seja, ao Mar da Galileia, estava a bela planície de Genezaré. Além erguiam-se as colinas, e no sopé do monte, como também no planalto, havia semeadores e ceifeiros trabalhando, uns espalhando a semente, outros ceifando o cereal maduro. Contemplando esta cena, disse Cristo: Eis que o semeador saiu a semear. Bonito, não é? Então, quando Cristo trouxe à tona estas palavras, os seus ouvintes logo se sentiram familiarizados com aquele discurso, com aquele relato, porque aquilo era visível aos seus olhos. Vou pedir agora a colaboração dos irmãos na sequência dos versos, 1 a 1, começando pelo irmão Analcísio, versículo 4. Diz o seguinte: Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Obrigado. Irmã Larissa. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda.
Irmão Peixoto. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Irmã Anne. E outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Obrigado. E finalmente o versículo 8, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Muito bem. Então aqui destaca-se o relato acerca da parábola. Eu mencionei que a parábola como um todo estaria do versículo 1 até o versículo 23, mas na verdade é só mesmo até o versículo 8. A parábola em si, né? Os próximos versículos, há ali uma conversação entre Cristo e os seus discípulos e logo na sequência a explicação da parábola. Porque a parábola é um tipo textual que consiste em uma narração, uma narrativa, uma história, que pode ser real ou fictícia, acerca de um tema com um ensinamento moral. Então, a parábola é isso. É uma história não fantasiosa, mas que pode ser fictícia, com uma lição moral. É a diferença para a fábula, que é fantasiosa, né? Tem bichos falando e coisas, né? E com um ensinamento moral. Mas Cristo era um mestre nas parábolas, né? E ele trazia essas histórias para próximo do povo, porque o povo melhor entendia a verdade através dessas narrações, através dessas histórias. O interessante é que a parábola começa: o semeador saiu a semear. Meus queridos, no Oriente, tão incertas eram as circunstâncias e as violências, tão grande perigo ocasionavam que o povo morava principalmente em cidades muradas e os lavradores saíam diariamente para o trabalho. Assim saiu também Cristo, o semeador celeste, a semear. Deixou seu lar seguro e cheio de paz, deixou a glória que possuía junto ao Pai. Antes de o mundo existir, deixou sua posição no trono do universo. Saiu como homem sofredor e tentado, saiu em solidão para semear em lágrimas e para regar com o próprio sangue a semente da vida para o mundo perdido. Os irmãos já viram aqui o paralelo entre Cristo e o semeador. Interessante que nas parábolas, cada um dos personagens ou dos elementos da narração tem um significado. Os irmãos se recordam aqui quais são os elementos dessa narrativa? Vamos aqui trazer à tona. Nós temos aqui primeiro o semeador, na verdade. O que o semeador está a fazer? A semear uma semente. Então nós temos a semente. Semeador, a semente. Nós temos também o que mesmo? O lugar onde ele vai semear, o solo. E aqui nós temos 4 tipos de solo. Segundo o que nós lemos, o primeiro solo é aquele solo chamado beira do caminho. Beira do caminho, né? O segundo solo aqui é chamado de solo pedregoso, cheio de pedras. O terceiro solo, qual é mesmo? O solo cheio de espinhos e ervas daninhas. E, finalmente, o solo conhecido como o solo fértil, né? A boa terra. Então, nós temos aí 4 tipos de solo. Nós temos a semente, nós temos o semeador, mas ainda tem mais um elemento aqui interessante na narrativa, que condiz ao primeiro solo. Tem um personagem aí que foi introduzido junto ao relato do primeiro solo. Quais são esses? As aves. Muito bem. Também elas têm o seu significado. Então, vamos agora aqui à elucidação de cada um desses elementos. Bem, o semeador, em princípio, é Cristo. Cristo deixou o seu céu, seu trono, para vir a este campo semear a boa semente. Isso eu tirei da minha cabeça? Não.
A própria palavra de Deus traz essa resposta, traz essa afirmação. Na sequência da parábola, nós temos uma outra parábola, a parábola do trigo e do joio. Aí mais à frente tem outra parábola, do grão de mostarda e do fermento. E aí, finalmente, nós temos a explicação da parábola do joio. E lá no versículo 37 está escrito: E ele respondendo disse-lhe: O que semeia a boa semente é o filho do homem, é o próprio Cristo. Cristo é o lavrador, né? Ele é o semeador, é ele que planta a boa semente. Mais interessante é que nós também podemos ser estes semeadores. Nós podemos trabalhar em prol da plantação do Senhor, né? Nós podemos ser instrumentos do bom semeador. Igualmente, seus servos precisam sair para semear. Quando Abraão foi chamado para tornar-se semeador da semente da verdade, foi-lhe ordenado: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E saiu sem saber para onde ia. Assim também recebeu Paulo a ordem divina, enquanto orava no templo em Jerusalém: Vai, porque hei de te enviar aos gentios. Assim, todos os que são chamados para unir-se a Cristo precisam deixar tudo para segui-lo. Velhas relações precisam ser cortadas, planos de vida abandonados, esperanças terreais renunciadas. Com trabalho e lágrimas, na solidão e por sacrifício, deve a semente ser lançada. Então, Cristo foi quem plantou a boa semente no nosso coração. O convite é feito. Agora, nós precisamos também nos tornar pequenos semeadores. Semeadores na nossa família, no nosso trabalho, no nosso círculo social. Pregadores, divulgadores da mensagem. Muito bem, então vamos agora adiantar um pouco o relato. Então o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Paremos por aqui. Interessante que como que eles faziam essa plantação? Segundo alguns estudiosos, eles utilizavam um saco, né? um saco de pano, onde ali ficavam depositadas as sementes, né? E saíam a distribuir. Quando não, pegavam um pequeno saquinho, faziam um furinho e saíam a sacudir, caía semente para cá, semente para ali, semente para lá. Quando era uma terra muito grande, com uma grande quantidade de semente, eles colocavam num animal o saco pendurado, cortavam ali um pequeno orifício e o animal ia andando e a semente sendo despejada pelos sulcos da terra. Aqui não sabemos como que ele utilizou de estratégia, né, para semear, mas o que sabemos é que uma certa quantidade dessas sementes caiu fora do lugar onde ele queria plantar, né? Caiu à beira do caminho. Era muito comum, aqui vocês chamam de trilhos, é isso? Trilhos? Onde as pessoas fazem suas caminhadas em meio... trilhos, né? No Brasil a gente chama trilhas, né? Põe no feminino. Então, esses pequenos caminhos, esses trilhos, eram muito comuns naquela região, onde não havia uma pavimentação como essas que nós temos hoje em dia, né? Aquelas pavimentações mais clássicas, as ruas mesmo, com seu calçamento, era mais comum em Jerusalém, nas grandes cidades, em Roma. Existiam as estradas romanas. Mas aqui, nesse caso, eram esses trilhos, esses caminhos em meio à natureza. Pois bem, e esse caminho era de chão batido. Pessoas ali circulavam com frequência, animais passavam por ali. O chão era duro e ressecado. A semente caiu e não germinou. Não germinando, o que aconteceu com ela? Vieram as aves e comeram. Vamos ver então um pouquinho sobre a explicação que o próprio Cristo dá, porque o interessante é que o ensinamento do mestre é acompanhado, né? A sua história é acompanhada da explicação. Ele mesmo explica
ali no versículo 19. Irmão Peixoto, por gentileza. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé de mim. Obrigado. Então, perceberam aqui os elementos e a analogia que o próprio Cristo faz? A semente, a palavra de Deus, caiu à beira do caminho. Era um chão difícil, duro, ressequido. Não germinou. Vieram as aves e arrebataram aquela semente. A aplicação de Cristo é que todas as vezes em que nós pregamos a palavra e alguém ouve, mas não a entende, não a compreende, não percebe a essência do que está sendo dito, vem o maligno. As aves aqui são símbolo do inimigo. São símbolo do inimigo. Vem, arrebata o que foi semeado no seu coração. Assim acontece com aquele que planta a semente à beira do caminho. Meus queridos, a palavra de Deus ali naquele momento estava sendo pregada para pessoas que tinham algum conhecimento da palavra de Deus. Embora nós saiamos por esse mundo a pregar, encontremos pessoas que descreem de Deus, que não têm religião, nós também encontramos pessoas que têm algum conhecimento. Hoje, nós estamos vindo à igreja apenas aos sábados, aqui na região do Porto. Mas nós podemos nos encontrar na mesma qualidade dessas pessoas, que têm o coração com o solo ressequido, em que a palavra é pregada sábado após sábado, cai no solo, a nossa mente não consegue absorver a essência, não compreende, ou como diz, entra no ouvido e sai pelo outro, vem as aves e arranca a mensagem do nosso coração. E aí, como não fez a germinação em nosso coração, nós não podemos agora ter a plantação de Deus na nossa vida. A vinha não é plantada no nosso coração, toda vez que não compreendemos a mensagem. Devemos tomar muito cuidado. A inspiração traz algumas acentuações sobre essas questões. Assim diz. Só um momento. Aqui. Satanás tem muitos auxiliares. Muitos que se dizem cristãos ajudam o tentador a tirar de outros as sementes da verdade. Então, muitas vezes não compreendemos a mensagem, é verdade. Talvez por alguma debilidade intelectual, talvez por uma deficiência no estudo. Eu não chego em casa e continuo o estudo, eu não reflito. Mas existe também aqueles que atrapalham que a mensagem chegue ao coração dos outros. Como? Esses são chamados de auxiliares de Satanás. Muitos que ouvem a pregação da palavra de Deus fazem-na em casa objeto de crítica. Ajuizam sobre a pregação como se estivesse dando opinião sobre um discurso ou a respeito de um orador político. A mensagem que deve ser considerada a palavra do Senhor para eles é discutida com comentários frívolos e sarcásticos. O caráter, motivos e atos do pregador são discutidos livremente. Aliás, como também o procedimento dos membros da congregação são discutidos livremente. Pronuncia-se crítica cruel, calúnias e boatos são repetidos. E tudo isso aos ouvidos de não conversos. Muitas vezes estas coisas são faladas pelos pais ao ouvido dos próprios filhos. Irmãos, quando isso acontece a mesma coisa daquela parábola. Estamos nos comportando não como semeadores, mas como aves que retiram a semente do coração das pessoas. Estamos atrapalhando o trabalho do mestre. A semente lançada ao pé do caminho representa, portanto, a palavra de Deus quando cai no coração de um ouvinte desatento.
Como o calcado caminho pisado pelos pés de homens e animais, é o coração que se torna estrada para o comércio do mundo, seus prazeres e pecados. Eu me recordo muito bem quando eu era bem mais jovem e convidei meus primos a irem à igreja. Ia ser um dia especial, teríamos louvores, quartetos, conjuntos musicais. Então é um dia de festa, né? Pra gente é uma coisa, né, fantástica. Tanto que, vez e outra, eu converso com a minha esposa sobre a saudade que nós temos dos eventos da igreja, né? Dos seminários, né? Das assembleias. E eu fiquei a saber que nós teremos no mês que vem, né? Uma série de conferências aqui, não é isso? Então já estou com o coração animado, né? E aí eu convidei, é a hora de convidar meu primo. Meu primo era de outra denominação, uma igreja pentecostal, outro estilo de religião. E eu levei, falei, é o dia para levar, né? E o meu primo foi. E ok, ali cantaram muito bem, foi um grande evento. Cheguei em casa, fui querer saber a impressão que ele teve, né, do culto. Ele não gostou nada. Ele disse, não, as músicas são muito calmas. É tudo muito silêncio. Não, eu foi com sono. Meus queridos, o coração desatento, cego pelas excitações do mundo, né? Pelo calor, pelas paixões da excentricidade cristã do mundo, né? Acabam cegando ou entupindo os receptores da mensagem. Deus fala ao nosso coração, Ele não grita aos nossos ouvidos, Ele fala. E muitas vezes essas pessoas que estão absorvidas nessas coisas grandes do mundo, não conseguem ver beleza na calma, na reflexão, no silêncio. Não é verdade? Como os pássaros estão prontos para tirar a semente do caminho, assim também Satanás está atento para arrebatar da alma as sementes da verdade. O homem ouve, sim, a palavra, mas não a entende. Não discerne que ela se aplica a ele próprio. Vamos adiantar? Vamos à frente? Próximo solo, vamos aqui entender. O próximo solo do relato é o solo pedregoso. Meus queridos, o solo pedregoso é aquele que tem uma pequena faixa de terra, de areia, mas que por baixo é repleto de pedras. A semente cai, germina e rapidamente surge ali um broto, surge uma pequena plantinha. Só que com o passar do tempo, vem o sol e faz o que mesmo com essa pequena planta? Faz a murchar, seca, né? Queima ali. E ela morre. Por quê? Por que ela morre? Por causa do sol? Não, porque não tem raiz. E não tem raiz porque o solo é curto, tem pedra por baixo, então ela não conseguiu enraizar, se firmar. E aí ela seca. Vamos ver então a explicação, o que o mestre traz para nós, elucida a nossa mente. É o versículo 20, irmã Larissa. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Continue. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Obrigado. Então viram só o que acontece? Parece que agora está ficando também semelhante com muitas vezes na nossa vida, não é? Já vimos aqui que podemos nos comportar como aquelas aves, tirando a semente do coração dos outros. Podemos estar na igreja ouvindo no ouvido e saindo pelo outro, ou seja, não entendendo nada do que está sendo dito. Mas também podemos ser esse aqui, que aceita com alegria, que decide, que vai à frente depois que é feito o apelo pelo pastor, pelo pregador, mas que, como não tem uma raiz fundamentada, chegando a angústia, a perseguição, ele fica como? Como, irmã Larissa? Fica ofendido. Fica ofendido. Eu quero trazer aqui um relato, está no livro Parábolas de Jesus. Nós temos aqui uma comunidade jovem, né? Estudiosa, que está
entrando em contato com a ciência, né? Aqui está escrito: mas em muitíssimas escolas de nossos dias, a palavra de Deus é posta de lado. Outros assuntos ocupam a mente. O estudo de autores incrédulos tem parte preponderante em nosso sistema educacional. Em alguns lugares é proibido até falar de religião na escola, não é verdade? Sentimentos céticos estão entretecidos com a matéria dos livros escolares. Pesquisas científicas tornam-se ilusórias, porque seus descobrimentos são mal interpretados e pervertidos. A palavra de Deus é comparada aos supostos ensinos da ciência e reputada incerta e indigna de confiança. Não é o que dizem? Né? Esse livro. Assim é implantada no espírito dos jovens a semente da dúvida. E no tempo da tentação, a semente da dúvida germina. Ao perder a fé na palavra de Deus, a alma não tem guia nem salvaguarda. Ouviram? Quando nós perdemos a fé na palavra de Deus, e o que significa isso, perder a fé na palavra de Deus? É deixar de acreditar que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Infalível é a palavra de Deus. Quando deixamos de ter essa fé, a nossa alma perde a guia e perde a salvaguarda. Os jovens são levados a caminhos que desviam de Deus e da vida eterna. Então vejam como é perigoso. O inimigo tem os seus auxiliares. E muitas vezes nós nos colocamos nesses terrenos perigosos. E muitas vezes estamos ressecando o solo do nosso coração por vontade própria. Quando deixamos de confiar, de ler e estudar e dar a atenção a autores, a ensinamentos mundanos. E aí a semente de Deus passa a não ter efeito algum em nosso coração. Agora, quando a semente cai no pedregal, a planta brota rapidamente, como foi dito, mas as raízes não podem penetrar no rochedo a fim de obter nutrição para sustentar o seu crescimento, e logo perece. Muitos que professam a religião são ouvintes de pedregais. Como a rocha está sob o sedimento da terra, está o egoísmo próprio do coração natural sob os bons desejos e aspirações. O amor ao próprio eu não está subjugado. Ainda não viram a extraordinária iniquidade do pecado e o coração não está humilhado pelo sentimento de culpabilidade. Esta classe pode ser convencida com facilidade e parecer de promissores conversos, mas só possuem religião superficial. Então, quando nós temos uma religião formal só para o exterior, nós estamos nos comportando como esse terreno. Não temos raízes. E o que acontece quando não tem raízes profundas? Qualquer vento, qualquer trepidação, a planta rui, a planta esmorona. Quantos não temos visto saindo da igreja, não é verdade? E muitos saem da igreja por motivos, assim, para nós, absurdos, né? Não é porque descreu de Deus, muitas das vezes. É porque se chateou com uma situação aqui, uma situação ali, e põe isso como um motivo para sair do caminho correto. Não tem as suas raízes alicerçadas. Vivem uma religião superficial. Meus queridos, quando nós olhamos por fora, vemos muitos exemplos. Mas pensemos que talvez tenhamos esse exemplo na nossa própria vida. O ardente sol de verão que fortifica e amadurece o grão sadio destrói aquele que não tem raízes profundas. Ou seja, o sol, que é para dar força à planta crescer, desenvolver, para quem não tem raiz, o efeito é queimar. As advertências de Deus
que era para converter o faraó, o que causou nele? Dureza. Foi culpa de Deus? Não, porque a advertência de Deus no coração preparado de Moisés trouxe ele para o seu lado, depois que ele matou lá aquele egípcio. O problema não está no sol, o problema não está na provação, o problema está no solo que recebe esse sol, no coração que recebe a aprovação. Assim, o que não tem raiz em si mesmo é de pouca duração, mas chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Muitos aceitam o evangelho para escapar ao sofrimento e não para serem libertos do pecado. Regozijam-se algum tempo pensando que a religião os livrará das dificuldades e provações. Enquanto a vida decorre suavemente, podem parecer coerentes, todavia desfalecem sob a ardente prova da tentação. Não podem levar o opróbrio por nome de Cristo. Ofendem-se quando a palavra de Deus lhes aponta algum pecado acariciado ou exige a renúncia e sacrifício. Lembram-se quando Cristo conversou com aquele jovem, o rico? Estava tudo certo, né? Ele obedecia os mandamentos, ninguém tinha nada contra ele, era um converso, aparentemente. Foi Cristo apontar a falha do seu caráter e ele virou as costas e foi-se. Esse é o cristão que recebeu a mensagem num coração pedregoso, num coração cheio de pedras. Mas a parábola não acaba por aí. Existe um terceiro solo. Esse terceiro solo é aquele solo que tem espinhos, que tem ervas daninhas. Interessante que as ervas daninhas não precisam ser plantadas, não é verdade? É só deixar ali, ó. Se não houver uma assistência, vai nascer uma planta que eu não sei de onde que vem, né? Espinhos, aquelas plantas que causam urticárias, enfim. Elas são ervas daninhas, elas não precisam ser semeadas, elas aparecem. E se junto delas estiver a boa semente, elas hão de sufocar essa plantação, né? Essa boa planta. Vamos ver então a explicação do terceiro solo, o versículo 22. Irmão Analcísio. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Obrigado. Então vejam só a diferença. Nós temos primeiro a semente que caiu à beira do caminho. Era a semente, ela não chegou nem a germinar, porque o chão era duro, não conseguia entrar, vieram as aves e levaram. A segunda semente caiu, o segundo caso, né, caiu num solo e germinou, mas as raízes não foram tão profundas. Então veio o sol e ela morreu. A terceira também germinou, só que agora conseguiu fincar as raízes, desenvolveu as raízes, cresceu a planta. Mas sobre ela existia alguns empecilhos. Quais eram esses empecilhos? O nosso irmão Analcísio mencionou. Na parábola é chamado de espinhos. Aqui é chamado de preocupações da vida. Na minha versão diz cuidados deste mundo. Que mais? No meu chama sedução das riquezas. Essas duas coisas, preocupações, cuidados da vida e sedução e engano da riqueza, sufocam a semente que agora já é uma plantinha. Meus queridos, esse caso talvez seja aquele que mais arrebata dentro da igreja. Somos cristãos há quantos anos? Alguns dezenas, outros alguns anos. Mas em algum momento da nossa caminhada, a nossa planta parece que para de crescer. Ela chega num ponto que não consegue ir além, porque está sendo sufocada por outras questões. Nesse caso, pela preocupação com a vida, com o trabalho, com os filhos, com o estudo,
como ganha-pão, com as riquezas. E isso sufoca, disse Cristo, os cuidados deste mundo. Nenhuma classe está livre da tentação de cuidados deste mundo. Nem os pobres, nem os ricos. Ninguém está livre de se preocupar com este mundo, com os cuidados dessa vida. Aos pobres, a labuta, a privação, o temor da pobreza trazem perplexidades e fardos. Aos ricos vem o temor de perda e uma multidão de ansiosas preocupações. O pobre com medo, né, de não ter o que comer, né, porque realmente já não tem para o dia de amanhã. O rico com medo de que o que ele tem não exista mais amanhã. Então todo mundo com os fardos das preocupações e cuidados desse mundo. Muitos dos seguidores de Cristo esquecem as lições que ele nos ordenou aprender das flores do campo. Não confiam em sua constante providência. Cristo não pode carregar os fardos, porque não os depõe sobre ele. Já pensaram essa cena? Nós nos julgamos cristãos seguindo o caminho de Cristo, seguindo as suas pisaduras, seguindo os seus ensinamentos, seguindo. É visual mesmo, irmãos. Seguindo. Só que, muitas vezes, estamos seguindo Cristo cheio de malas, cheio de fardos, não é verdade? E Cristo aqui ao lado dizendo, deixa que eu levo. Põe nas minhas costas, deixa comigo. E a gente, não, deixa que eu levo. Meus queridos, não alcançamos a paz, não dormimos bem, mesmo sendo cristãos. Como é que pode? Não deveria ser assim. E a razão é essa, estamos absorvidos nas preocupações e ansiedades dessa vida. Aí a semente que uma vez chegou ao nosso coração, cresceu ali a planta, não desenvolve e finalmente não dá fruto, porque está sufocada. Muitos que podiam produzir frutos na obra de Deus tornam-se propensos a conquistar riquezas. Olha, isso é muito interessante. Pessoas com habilidades que poderiam dar frutos na obra de Deus, de repente começam a ter uma propensão a ganhar lucros, né? A desenvolver financeiramente. Toda a sua energia é absorvida em empresas comerciais e sentem-se obrigados a desprezar as coisas de natureza espiritual. Deste modo, separam-se de Deus. É-nos recomendado nas Escrituras não sermos vagarosos no cuidado. Devemos trabalhar para que possamos dar alguma coisa aos necessitados. Os cristãos precisam trabalhar, precisam ocupar-se em atividades e podem fazê-lo sem cometer pecado. Não é pecado ser rico, não é verdade? Não é. É pecado amar aquilo. Mais do que a Deus. Eu, na minha experiência, eu desenvolvo duas atividades, com fotografia e com entregas. Na minha atividade de entregas, eu tenho a possibilidade de receber gorjetas, né? Os mais ricos são os que menos dão as gorjetas. É muito mais frequente eu receber gorjetas em pessoas do meu nível social, pessoas mais simples. Isso é muito interessante. Pessoas que talvez lhe faltem, né? E nos que sobram, existe essa questão de segurar, né? Aqui diz, devemos trabalhar para que possamos dar alguma coisa aos necessitados. Os cristãos precisam trabalhar, precisam ocupar-se em atividades e podem fazê-lo sem cometer pecado. Meus queridos, o terceiro terreno do coração é esse, que tem outros tipos de plantas, chamadas espinhos, ervas daninhas, e quando a mensagem de Deus, sábado após sábado, circunstância após circunstância, cai no nosso coração, a planta não consegue dar fruto porque é sufocada. Precisamos estar alerta sobre isso. Vamos então finalmente ao último solo, é o solo chamado solo fértil, boa terra. Qual é a explicação, irmã Anne? Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, outro 30.
Muito bem. Acho que não precisa muito, né, para entendermos que a boa terra é aquela terra que está aberta à chegada da semente. É a terra que foi preparada. Por isso é importante e é aconselhável que antes de lermos a Bíblia, façamos uma oração. Para que Deus prepare o nosso coração, ou seja, prepare o terreno, are, coloque o adubo, passe uma água para deixá-la mais úmida e assim receber a semente. Preparar o coração, preparar a terra para receber a semente. Se nós entramos aqui na casa de Deus, afoitos, só sentamos ali, não fazemos nossa oração, reflexão, dizendo, Senhor, fala ao nosso coração, é muito difícil que a mensagem entre no solo. Pode entrar, desenvolver, ter até raízes, mas provavelmente será sufocado pelas ervas daninhas, pelos espinhos da vida, que são as preocupações, especialmente com o ganha-pão. Agora, quando o solo é preparado com antecedência para receber a mensagem, para receber a semente, aí a planta germina através da semente, cresce suas raízes, desenvolve-se e dá fruto. E dá fruto. Meus queridos, a parábola do semeador não é sobre o semeador. Não é também sobre a semente. É sobre o solo. É sobre o terreno. É sobre o nosso coração. Agora, a responsabilidade de ouvirmos a palavra de Deus é colocarmos em prática. Nós temos 4 opções. Continuarmos endurecendo o solo do nosso coração, ouvindo a mensagem e não retendo nada. Ou ainda, podemos ouvir, aceitar, mas saindo daqui, sermos ouvintes não praticantes, sermos superficiais. Ou ainda, aceitarmos, cantarmos, participarmos, mas com o coração dividido com as coisas desse mundo, não desenvolvermos a plenitude dos nossos frutos. Temos essas 3 hipóteses erradas, mas temos uma única escolha sadia, que é abrir o nosso coração para que a mensagem de Deus faça o seu trabalho. Parece loucura, mas não é. A nossa salvação depende muito menos de nós do que pensamos. Não depende de nós. A semente tem nela mesma um princípio ativo de vida. Já perceberam? Uma semente é um negocinho desse tamanho que depois vira uma árvore. Está dentro dela. Basta ela encontrar as circunstâncias certas, terra, luz e água, e ela cresce. Basta a palavra de Deus, que tem na sua essência o princípio de vida, encontrar o solo, que somos nós, o nosso coração, vindo as adversidades, o sol, para fazer aquilo ali funcionar no nosso coração, e aí daremos bons frutos. Não nos enganemos. Estarmos ao lado de Cristo não nos livra de padecer sofrimentos. Mas bem-aventurados os que sofrem por amor de Jesus. Não estaremos sozinhos na batalha. Estaremos ao lado do próprio Mestre, a nos dizer: tem bom ânimo, eu venci, você vencerá por mim. Que Deus nos ajude a escolhermos o lado correto, a preparar o nosso coração para receber cada manhã, cada oportunidade que aqui estivermos, a boa semente da salvação. Deus nos ajude para isso. Amém.